Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer. Meu nome é Leonardo. Sou formado em administração, estou fazendo um bico aqui no podcast, com muito prazer também. Trabalho na DocSign hoje, na área comercial, e vou estar acompanhando essa conversa que vai estar mais uma conversa fora de série. Aproveitem que o negócio realmente está muito bom. Fala, família do No Máximo 20. Estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalho na G4 Educação e hoje a gente vai trazer um assunto aí sensacional que eu gostaria já há muito tempo e felizmente agora a gente conseguiu, alguém que pudesse nos dar esse suporte. Então, com certeza aí vai ser um bate-papo incrível. Vou pegar a listinha aqui, tá? Que o currículo é extenso. A gente deu uma estudada antes ali no LinkedIn e a gente não conseguiu colocar tudo, porque realmente é muita coisa boa. Mas vamos lá, eu vou apresentar meu xará, na verdade, o Leonardo Cruz. Ele é formado em Engenharia de Controle e Automação, tem especialização em Finanças e Negócios pela Dom Cabral. Também pela Dom Cabral fez um programa de desenvolvimento de conselhos, teve passagem pela Vale, 14 anos na Vale, tá? Uma grande história. Foi sócio e diretor da Monte Bravo, levou Monte Bravo para Belo Horizonte. Atualmente é cofundador da Mergus Ventures, fundador da Coin Capital e conselheiro de diversas empresas. Tá? Então, assim, o papo vai ser sobre o conselho, a gente não consegue fugir disso. E, Léo, conta pra gente qual que é o momento que uma empresa precisa ter um conselho. Legal, obrigado, Léo e Diego, pelo convite. A gente sempre fala que o momento do conselho para a empresa, desde o momento da ideia, né? Assim, o fundador ele já começa a pensar em quem são as pessoas que complementam a habilidade dele, né? Quem que vai ajudar ele a tirar alguns vícios, tirar viés, né? Olhar oculto. Então, o conselho ele já começa desde sempre, né? Claro que, com o passar do tempo, a empresa vai passando pelos estágios, né? Ou seja, sai da ideia, começa a testar um modelo, né? Vai ganhar sua tração, e você vai poder aumentar um pouco mais a estrutura de conselho e o nível de governança, né? Então, aquela história, acho que bem do passado, de que conselho é para a empresa que já está bastante grande ou ela, né, está se preparando para ir para, né, abrir capital em bolsa, isso tem caído por terra, né? As empresas elas têm simplesmente ajustado a forma de se fazer governança em cada estágio. Não somente o conselho de administração, que era o formato padrão, agora você tem vários conselhos consultivos, né? Onde o conselho consultivo ele ajuda muito o fundador, o executivo a enxergar estratégia, enxergar negócios, e não necessariamente ficar somente nas finanças, somente no risco, que é muito comum dos conselhos de administração, uma vez que os próprios conselheiros têm o risco fiduciário, né? O conselheiro de administração ele coloca ali em risco a pessoa física, o seu patrimônio, e no conselho consultivo ele não delibera, né? Então ele ajuda muito fazendo perguntas, né? Ele vai mais perguntar do que dar respostas, né? Ele não é um consultor de negócios onde ele vai dar a resposta para o fundador. O que ele vai fazer é fazer as melhores perguntas para tirar ali o fundador do conforto, fazer com que o fundador enxergue um pouco mais à frente. É comum que os fundadores estejam fazendo o dia a dia acontecer, e um conselho, em qualquer etapa ali da jornada da empresa, vai ajudar o fundador a enxergar um pouco mais à frente, né? E evitar, talvez, ali algum erro, não um erro, né? Mas um desvio, perder um pouco mais de tempo no caminho, porque ele vai trazer gente boa para dentro do conselho, né? Então, não tem momento melhor do que sempre, né? Pensou em alguma empresa, começa pensando em conselho, mesmo que seja com uma quantidade pequena, mesmo que seja com alguns conselheiros que sejam até mais próximos ali do fundador,
né? Sempre lembrando que o ideal é complementar a habilidade do grupo, né? Se você tem um grupo de fundadores que são muito parecidos, isso por si só já causa algum tipo de viés, né? Então, o ideal é você trazer um grupo de conselheiros que não vai pensar da mesma forma, né? Em diversos aspectos, né? Se o fundador é muito bom em vendas, o outro em produto, né? Talvez você traga alguém mais de finanças para dentro do conselho, ou então alguém que vai, naquela etapa da empresa, fazer as melhores perguntas e fazer as conexões, abrir portas. Então, acho que é um pouco disso, né? Sempre o conselho é bom. Só para ter uma ideia, aí, Léo e Diego, o que eu vejo assim, nas discussões que a gente tem com outros conselheiros, né, e com os fundadores, empresas que nascem como conselho, os fundadores eles se desdobram muito mais para entregar um resultado acima, porque eles sabem que tem alguém ali né, doando o seu tempo e ele quer surpreender o conselho. Então, as empresas que conselham elas são têm uma performance muito melhor, né? Além disso, né, você dá mais responsabilidade para os fundadores também, eles começam a ter um pouco mais de responsabilidade nas decisões, então é um mecanismo muito legal e virtuoso. Além de atrair investimentos, né? A gente sabe que o investimento, o investidor olha com bons olhos a empresa que já tem um complemento ali de conselho. Na verdade, muitos empreendedores falam que se sentem muito sozinhos, né? Isso deve ajudar bastante. Um ponto e quero ver se tu concorda com isso. E o outro ponto tem um número máximo de pessoas dentro de um conselho de uma empresa ou, cara, depende muito. Como é que funciona isso? Vou falar do número primeiro, depois eu volto na outra resposta. Mas não tem um número mágico. A boa prática diz em números ímpares, mas hoje em dia, se pensar em conselhos consultivos, é muito mais a complementariedade do grupo, tá? Quando no conselho de administração, onde você tem voto, tem decisão, aí talvez o número ímpar ajuda, né? O que a gente já via assim, nos estágios? Geralmente no início, 2, 3 pessoas, né? Isso vai aumentando a complexidade com o passar do tempo, vai para 4, 5 pessoas, né? 6 pessoas. E aí você vai construindo ali a relação dos conselheiros também, né? E o que é importante? Porque ao passar do tempo, os problemas de cada estágio são diferentes, né? Então, às vezes, quando você chega num estágio de, por exemplo, uma construção de uma máquina de vendas, o conselheiro que entra naquele estágio, talvez ele ajude muito, né? Então, quando as empresas são investidas por fundos, tem esse tipo de prerrogativa, né? Ou seja, o fundo investe naquele estágio, então ele já tem também alguns conselheiros ou os próprios sócios do fundo vão entrar naquele estágio e ajudar muito, né, naquele estágio e agregar para a empresa, né? Então, acho que é um pouco dessa forma aí que eu vejo. Realmente, o empreendedor ele é muito solitário, né? Porque ele não tem com quem compartilhar as possibilidades, né? Então, ele pensa em 3, 4, 5 possibilidades. E por mais que ele tenha 2 sócios, por exemplo, vão ter visões muito parecidas porque eles estão vivendo o dia a dia, né? Quando ele vai para um conselho, o conselho ele tenta abrir um pouco mais o horizonte, tentando enxergar os pontos que os fundadores não estão vendo, né? Então, eu concordo plenamente, né? Os fundadores eles são muito sozinhos quando eles não têm um conselho, né? E aí, mesmo que não seja um conselho formal, um conselho com uma dinâmica, aí eu posso falar um pouco mais sobre a dinâmica de como é o dia a dia de um conselho, ele ter uma pessoa que ele possa se conectar é muito importante, né? Até o ponto que era exatamente isso que eu gostaria de ouvir nessa conversa, que era para desmistificar isso, essa questão de um conselho mais formal. E aí tu trouxe, né? Porque daí eu trago um exemplo aqui do podcast. Na informalidade, assim, de conselho, desde o início a gente sempre teve diversas pessoas de mercado que nos auxiliaram, tanto na formação lá antes do podcast, durante, e ter essa mentalidade, acho que no início da empresa ajuda muito para perdurar, né? Porque daí tem também pessoas que estão apostando nisso, né? Exato. No caso, assim, eu tenho uma formação de conselheiro, né? Então
de alguma forma, eu também olho a organização como um ponto forte de ter um conselho. E eu também acho, né, e aí falando o seguinte, eu nas duas empresas né, que eu sou sócio, eu tenho conselho desde o início, né, e então eu vejo o seguinte, quando eu tenho que, todos os meses, de forma regular, né, ou bimensal, né, que seja, eu tenho uma reunião regular para comunicar e demandar algum ponto, né, mais específico para o conselho, e, né, para ver se eu não estou enxergando algum ponto, isso flui de forma bem melhor. Né? Às vezes, quando o conselho não tem a formalidade ou a regularidade, tá? Acho que nem é só a formalidade, mas a regularidade, pode ficar muito solto, né? Às vezes o fundador pode ficar te demandando, fazendo perguntas, e o próprio conselheiro fazendo perguntas também de forma aleatória. Você não tem uma sequência. Não precisa ser um conselho com muito regimento, né? Se você for fazer um conselho para uma empresa familiar, né, que está passando por um processo de profissionalização, aí você vai criar regulamento, vai fazer toda a estrutura, né? Você tem empresas específicas que fazem isso, mas para mim o mais importante é ter a regularidade, né? Você ter uma preparação dos conselheiros também. Os conselheiros eles têm que se preparar para estar bem na reunião, para aproveitar o máximo da reunião, né? A reunião ela tem que ser muito produtiva, né? Então, os fundadores preparam o material, eles se preparam para a reunião. O que a gente sempre fala, não façam PowerPoint por fazer, então enxuto, conciso, bem direto. Importante é ter ali a hora do grupo bem alinhada. É aí que é a parte boa né, de ter um conselho. Né? E os conselheiros, eles se preparam antes, né, até para fazerem as perguntas. O que a gente vê é que nas reuniões, na dinâmica de reunião, você tem opiniões, cada conselheiro pode ter uma opinião, mas também vale a pena ele fazer perguntas para entender qual linha de pensamento que os fundadores estão tomando. Porque, às vezes, a linha de pensamento do fundador vai para uma estratégia, né, e o conselho pode fazer perguntas e acabar interpretando de uma forma melhor, né, e ajudar ali no direcionamento. Né. Então, acho que é um pouco disso, assim, regularidade, preparação para a reunião, pouco papel, né? Ou seja, fazendo papel para ser objetivo na reunião, né? E na próxima reunião você conseguir trazer resultados do que foi discutido, né? Mas isso, para cada empresa, você vai ter para cada estágio de cada empresa, você tem uma complexidade, né? Quando as empresas estão maiores, elas vão demandar um pouco mais de análise financeira, um pouco mais de estrutura, né? Tem estrutura de capital, etc. Mas quando a empresa está mais no início, o mais interessante é a entrega, né? O resultado, a dedicação, né? Assim, cumprir as etapas para sair daquele estágio ali de cada estágio de cada empresa. E até o que eu queria entender, puxando mais pro dia a dia mesmo, assim, se pudesse até dar um panorama, né? Imagino que tem vários tipos, né? Cada empresa vai ser talvez de um jeito, mas como é que funciona isso, a questão de reunião mesmo, assim, em periodicidade? Não sei se tem metas e objetivos entre o conselho e as empresas normalmente. Eu vou pegar alguns exemplos, tá? Uhum. As empresas, eu tenho reuniões, tem empresas que têm reuniões trimestrais, tem bimensais e mensais, tá? Geralmente, os indicadores que são apresentados são os indicadores que a empresa combina junto com o conselho. Então, ele vai apresentar ali as suas métricas, né, as grandes entregas. E nesse período da reunião, o importante é gastar menos tempo falando do que passou e, eventualmente, justificar alguma coisa, e começar a falar o seguinte: o que vai acontecer na empresa nos próximos X períodos à frente. Porque o conselho tem que olhar para frente, né? O conselho tem que ver o que vai acontecer e não o que aconteceu, serve de aprendizado, mas não deveria ser despendido muito tempo, tá? Os conselheiros também, a gente, no caso de algumas empresas que eu participo, é enviado um formulário para todos que participam, tanto os conselheiros quanto os fundadores,
e secretariado de governança, né? Algumas empresas podem ter uma pessoa que fica ali só como guardião da dinâmica, né? Que é o secretário de governança, e essas pessoas avaliam de forma 360 graus. Né? Como é que foi a performance dos conselheiros, como é que foi a performance dos fundadores, como é que foi a dinâmica da reunião, né? Para a próxima reunião tentar tirar aí qualquer desperdício, né? Eu acho que é muito mais foco, né? Então por isso que é legal pegar essa percepção. Mas até para complementar, eu acho que assim o ponto mais difícil de se fazer hoje é garantir que a reunião sempre seja muito produtiva, né? Porque se os conselheiros e os fundadores perderem um pouco de energia no passar do tempo e começarem a olhar mais do mesmo, você vai perder o horizonte do futuro e é ruim. Então, cabe ali, eu acho que mais até do fundador, né, no caso do conselho consultivo, e o conselho puxar para que a empresa sempre esteja se puxando como um todo, né? Pedindo mais performance, pedindo mais foco, num ambiente muito respeitoso e saudável, olhando negócios, assim, isso que é a parte mais legal de participar de conselho. Tem um período máximo que essas pessoas podem ficar no conselho? Eu tenho trabalhado com conselhos de 2 anos, né? Acho que é uma prática de mercado, 2 anos, prorrogável por mais 2. Mas, eventualmente, você pode ter alguns conselheiros que entram num período menor, curto. O desafio disso aí é você ter a continuidade, né? Então, gravação das reuniões, material que é gerado, né? Então, isso é importante para quando um conselheiro entra, ele já está aquecido, né? Já fez o alongamento, ele já vai entrar jogando. Mas, geralmente, 2 anos, né? 3 anos. Mas é prática de mercado, assim. Para finalizar a conversa, sempre a gente pede uma dica do convidado, né? Hoje a gente não vai pedir uma dica, a gente vai pedir um conselho. Do lado profissional, pessoal, para quem está nos ouvindo. E assim, um conselho aberto. O que tu quiser falar para quem está nos ouvindo. Tá bom. Eu vejo que a gente tem muitas pessoas bem capacitadas aí no mercado, executivos de primeira linha, que ainda não se tornaram conselheiros, né, e têm essa vontade. O objetivo é que elas consigam trazer da bagagem e retornar isso para os fundadores, né, e para os executivos que estão na empresa. Eu acho que se todo mundo vier com esse pensamento, independente aí da performance, da posição, né, do quanto você vai ganhar, se você levar a bagagem para a empresa, a gente vai criar muitas empresas muito boas aí para o ecossistema. Então, eu acredito muito nisso. Assim, eu acredito que todo mundo tem alguma particularidade, seja do modelo de negócio da empresa, ou alguma área da empresa, algum setor da economia, que quando elas entram no conselho, elas vão agregar muito. Então, acho que o meu conselho aí, Léo e Diego, é para as pessoas se dedicarem mesmo, né? Ou seja, invistam um capital intelectual ali nas reuniões, né? Se dediquem, porque é gratificante aí quando a empresa sai do ponto A e vai para B, C, D, etc. Muito obrigado aí, Leonardo, por essa aula, que com certeza caberiam muitas perguntas. Enfim, a gente queria, de fato, aqui trazer esse conteúdo. Eu agradeço, cara. Muito bom. É um prazer estar com vocês.